Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Com o pastor Fabrício Scano. Bom dia! O nosso personagem quase desconhecido da Bíblia, com o qual nós iremos aprender e crescer nessa manhã, é Barnabé. Solta o som! Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Você já tinha ouvido essa música? Eu gosto muito desse hino, desse louvor. Esse é um dos primeiros hinos que eu aprendi a tocar na flauta doce, né? Ainda quando eu era muito pequeno. Mas se você conhece esse hino, corre o risco de você ser um irmão batista jurássico, né? Porque esse hino é um hino muito antigo, mas é um hino muito bacana que conta a história desse homem extraordinário. Se você nunca ouviu esse hino, não tem problema, não é? Talvez você não é um irmão batista, mas está aqui no nosso canal. Saiba que esse hino ele conta a história de Barnabé, um homem apelidado de Barnabé, que na realidade era nascido numa localidade chamada Chipre e seu nome era José, a quem Paulo diz que ele é filho da consolação, porque ele era um homem que consolava as pessoas, que apoiava quando elas mais precisavam. E a respeito disso, você sabia que o apóstolo Paulo ele era um assassino de cristãos antes de se converter. Imagine só quando o apóstolo Paulo se converte. Ele queria então se unir aos demais cristãos, mas os cristãos gaiatos que só conheciam a história de Paulo, sabiam que Paulo estava envolvido na morte de um diácono chamado Estevão e de muitos outros cristãos. Os discípulos fugiam do apóstolo Paulo. É aqui que entra Barnabé. Barnabé, ele reconhece que Paulo era um homem de Deus, agora convertido e regenerado. Ele entende que Deus, ele alcança qualquer criminoso. E ele faz a aproximação de Paulo com os discípulos e os colocam em unidade. Barnabé leva os discípulos a acreditarem na conversão de Paulo, pois ela era real e sincera. A mesma coisa acontece no futuro, quando o apóstolo Paulo tem uma briga com um homem chamado João Marcos, um missionário, pois esse missionário em algum momento desiste da missão e quer retornar para casa no meio de uma viagem missionária. Barnabé, ele briga com Paulo, seu pupilo, e ele toma as dores de João Marcos. Paulo não quer aceitar mais João Marcos na missão, pois ele acha que se uma vez ele vacilou, ele vai vacilar sempre. Mas Barnabé não pensa assim não. Barnabé ele acredita que João Marcos merecia uma segunda chance e ele dá uma segunda chance para João Marcos. Será que Barnabé acertou? Claro que sim. Anos à frente, nós vemos o apóstolo Paulo, agora em prisão, enviando uma carta a Barnabé, pedindo para que João Marcos fosse enviado à missão, pois ele era alguém muito importante para a obra de Deus. Paulo não quis dar uma segunda chance para João Marcos lá atrás, mas Barnabé sim, porque ele era um homem acostumado a abençoar aqueles que precisavam, os desamparados, os abandonados, os rejeitados. Interessante em Barnabé é que ele é o líder de Paulo. Ele é aquele que pastoreia Paulo desde a sua conversão. Mas Paulo ele tem um chamado diferente. Você sabe que Cristo, após a sua morte, ressuscitado, aparece para Paulo e o comissiona como um apóstolo. Barnabé sabe que Paulo era um homem diferenciado e apesar de ser líder de Paulo, em algum momento ele permite que Paulo assuma a liderança e ele se faz então um discípulo, um servo de Paulo, obediente à nova liderança. O que eu aprendo com Barnabé é que nós devemos abençoar aqueles que precisam. Nós não podemos ficar contra aqueles que falharam uma vez ou outra, porque todo mundo merece uma segunda chance. Barnabé nos ensina isso com Paulo e com João Marcos. E Barnabé me ensina também que aquele que está de pé para ensinar, ele deve estar pronto também para sentar e aprender, pois assim
faz um verdadeiro servo do Senhor. Que homem extraordinário! Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Nós vamos nos vendo por aqui, novamente amanhã no Momento da Palavra. Até a próxima! Momento da Palavra.